TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Agora são 10 horas, estamos ao vivo e você vai acompanhar a audiência pública sobre um projeto de lei da Prefeitura que dispõe as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018. A presidência desse evento é do vereador Zé Carlos. Acompanhe. Bom dia a todos. Às 10 horas, em ponto, né, nós estamos iniciando aqui a... Deixa eu ver que número que é. A 8ª audiência pública, que trata da lei de essa audiência pública, né, da lei de diretrizes orçamentárias, LDO para 2018. Essa audiência foi publicada no Diário Oficial do Município no dia terça-feira, dia 23 de maio de 2017. Vamos iniciar, então. Eu quero primeiramente agradecer aqui a presença do secretário municipal de Finanças, Tarcísio Galvão de Campos Sintra, do João Carlos Ribeiro, diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças. Agradecer ao Fábio dos Santos Ribeiro, assessor técnico da Secretaria de Finanças. Agradecer também as presenças do vereador Luiz Henrique Cirilo, que é presidente dessa comissão, mas que por motivos ele tem que se ausentar, então, por isso nós estamos presidindo essa sessão. Também agradecer a presença do vereador líder de governo Marcos Bernardelli e também do professor Alberto, vereador dessa casa. Agradecer ao vereador Felipe Marquesi, também vereador dessa casa. O vereador professor Alberto também é membro da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação. Agradecer as presenças da assessora da Mariana Conte, Thaís Souza, do assessor do gabinete do vereador Santini, tenente Santini, Júlio Martelo, e também do Guilherme Vilela Rosalino, assessor do vereador Jorge da Farmácia. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o secretário, que vai fazer a abertura, e em seguida ele vai passar para o João para fazer aí a apresentação propriamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018. Pois não, Tarcísio, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia ao vereador Zé Carlos, que aqui preside, ao vereador Cirilo, ao Bernardelli, ao professor Alberto, ao Marquesi, pela prestigiosa presença nessa audiência pública da LDO, aos representantes dos demais vereadores, ao público em geral e aos telespectadores. Tá? É uma oportunidade de estar novamente nessa Casa de Leis, fazendo a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2018. A lei é muito técnica, então, como sempre nós fazemos, a apresentação será feita pelo diretor de contabilidade da Prefeitura, o João. Eu agradeço ao secretário e passo já para o João. E, antes de tudo, de mais nada, eu quero também agradecer a Claudiceia de Lima, assessora do vereador Campos Filho. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Zé Carlos, que está presidindo essa mesa, ao vereador professor Alberto, Marcos Bernardelli, Felipe Marquesi, e também nosso presidente da comissão, Luiz Cirilo. Bom dia a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Bom, dando início à nossa audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, primeiramente, cumpre constar aqui, né, que faz parte do nosso do planejamento que está previsto na Constituição Federal, no artigo 166, também na Lei Complementar 101 e na Lei Orgânica do Município. E a LDO ela compreende as prioridades e metas da administração pública para o ano de 2018. Importante também destacar qual é a competência da LDO. Então, compete à LDO compreender as metas e prioridades, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual,
dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer as políticas de aplicação das agências de fomento. Isso é o que consta da nossa Constituição. E a LRF, ela traz que também está previsto na LDO o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas e condições para as transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Então, a LDO, eu destaco aí as metas fiscais e os riscos fiscais que podem ocorrer durante a execução do orçamento. E de quem que é a responsabilidade de estabelecer essas metas? Então, o artigo 4º, ele estabelece aí que, no parágrafo 1º, né, integra o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referir e por os dois seguintes. Então, aqui a gente está falando a LDO para 2018 e as metas também para 2018, 19 e 20. Importante destacar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 ela está em consonância com o plano de metas do governo e cujas diretrizes são desenvolvimento humano, eficiência administrativa e integração social. Passando agora para os anexos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o primeiro anexo é o anexo 1, que são as metas e prioridades, que no caso das prioridades e metas, elas serão estabelecidas no PPA, que está ainda em fase de execução e elaboração aí pelos órgãos gestores, e será apresentado à Câmara Municipal no mês de agosto. Então, essa previsão está no artigo 2º da nossa LDO para 2018 e 2020. O segundo anexo que é destacado na Lei de Diretrizes Orçamentárias são os riscos fiscais, também previsto aí no artigo 4º, no parágrafo 3º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. 2018 e 2021. Você falou 2020. Exato. Então, o anexo de riscos fiscais, né, tem uma previsão de 34 milhões, onde essa previsão também já vai constar da lei orçamentária. Também destacamos aqui o anexo 3, que são as metas fiscais demonstrativo 1, metas anuais, onde para 2018 a receita total estimada é de 5.368.910.000, a receita primária de 5.106.380, a despesa primária de 5.368.910.000 e a despesa primária de 5.227.210.000, o resultado disso é um resultado primário de menos 120.830.000 para 2018. O resultado nominal, ele é a diferença da dívida consolidada, né, em relação à sua evolução de um ano para outro. Então, é o saldo da dívida em 31 de dezembro do ano passado, em comparação com 31 de dezembro do ano seguinte. Então, o resultado nominal, a previsão é de 90.530.000, uma dívida consolidada em 2018, final de 1.399.207.000. Para 2019 e 2020, todos os valores aqui citados têm uma correção pela inflação. Aproveitar essa pausa do João para agradecer a presença do vereador Luiz Carlos Rossini e também do Robertson Cardoso, assessor do vereador Paulo Haddad. Pode prosseguir, João. Bom, continuando, então, a metodologia de cálculo aí das receitas anuais. Então, as receitas aqui para 2018 a 2020, elas foram estimadas considerando o orçamento aprovado para o exercício atual, né, 2017, bem como o comportamento da arrecadação no ano em curso, e foram também ponderadas as médias dos valores realizados nos últimos 3 exercícios, bem como o cenário atual da economia a nível nacional. Então, todos esses valores que estão no quadro anterior das metas anuais foram considerados esses indexadores aí da economia, bem como da inflação.
Para a projeção da despesa, também houve, a gente sempre começa pelas obrigatórias, que é pessoal em encargo, serviço da dívida, precatórios, repasse para o legislativo, e as principais despesas contratuais, que formam a base para o custeio do serviço público municipal. Então, o quadro agora da memória de cálculo da receita e da despesa. A receita total de 5.368.910.000 foram assim divididas. Receitas correntes, 5.135.655.000, sendo receita tributária 2.053.215.000, as de contribuições 195 milhões, a receita patrimonial de 171.625.000, receitas de serviços 24 milhões, transferências correntes 2.194.315.000, outras receitas correntes de 497.500.000. As receitas correntes intra-orçamentária de 271 milhões, as deduções das transferências, que é a dedução que forma o fundo do Fundeb, Desenvolvimento da Educação, de 287.275.000. Receitas de capital de 249.530.000, sendo operações de crédito 140 milhões, alienação de bens 30.000, amortização de empréstimo 1.500.000 e transferência de capital 108 milhões. Para as despesas correntes 4.746.210.000, sendo pessoal em encargos 2.527.050 milhões, juros e encargos da dívida 82.700.000, outras despesas correntes 2.136.460.000. Despesas de capital, uma previsão de 420.700.000, sendo investimentos 343.400.000, inversões financeiras 18.300.000 e amortização de dívida 59 milhões. Reserva de contingência de 202 milhões, um total aí da despesa também de 5.368.910.000. Lembrando que para 2019 e 2020 houve a correção, conforme a outra tabela, pela previsão do IPCA e PIB. Então, a soma desses dois indexadores aí que forma a base para a correção dos valores para os anos seguintes. Esses indexadores tiveram como fonte de pesquisa a Fundação SEAD e também dados do IBGE. Passamos agora para a memória de cálculo do resultado primário, que está previsto aí no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui compete dar um esclarecimento. O resultado primário ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias, ou seja, aquelas não financeiras. Pode-se considerar que as receitas e despesas primárias são as receitas e despesas operacionais, ou seja, aquelas típicas de operações de governo, não incluem as receitas de operação de crédito, de juros da dívida, nem de alienação de bens. Do lado da despesa não serão consideradas as despesas com juros e amortização da dívida, nem aquelas decorrentes de concessões de empréstimo com retorno garantido. Então, a tabela seguinte, ela demonstra essa memória de cálculo. Então, as receitas correntes, 5.119.380.000 para 2018, a dedução da receita financeira, né, de aplicações, de 121 milhões, o que dá uma receita primária corrente de 4.998.380.000. Aí temos também a receita de capital, um total de 249.530.000. Desses são descontados aí a operação de crédito de 140 milhões, alienação de bens de 30 mil e amortização de empréstimo de 1.500.000. Então, dá uma receita primária de 108 milhões. E de capital, uma receita primária de capital de 108 milhões e a receita primária total de 5.106.380.000. Na despesa, a mesma coisa, despesas correntes de 4.746.210.000. Você faz deduz aí os juros e encargos da dívida, que não entra no cálculo do resultado primário, de 82.700.000. As despesas primárias correntes, então, resultam em 4.663.000.000. As despesas de capital de 420.700.000 é deduzido aí a amortização da dívida de 59 milhões. E despesa primária
despesas primárias de capital de 361 milhões e 700 mil, reserva de contingência de 202 milhões. Então, a despesa primária total aí de 5 bilhões 227 milhões 210 mil. Para uma receita de 506, o resultado primário é de menos 120 milhões 830 mil. No resultado nominal, a gente traz aí a evolução da dívida. A dívida pública consolidada prevista aí para 2018 de 1 bilhão 399 milhões, sendo que tem a contratual interna de 428 milhões 442 mil, a externa de 15 milhões 874 mil, precatórios de 512 milhões 240 mil e outras dívidas 442 milhões 652 milhões. Não há dedução, porque a dedução você tem que ter o ativo disponível já líquido do resto a pagar, então ele fica zerado. Então a nossa dívida consolidada líquida prevista para 2018 é de 1 bilhão 399 milhões 207 mil, o que dá um resultado nominal para 2018 de 90 milhões 530 mil. Para 2019, esse resultado esperado de 33 milhões e 23 mil. E no 2020, um resultado com a queda da dívida aí de 17 milhões 724 mil. Memória de cálculo do resultado nominal e montante da dívida. Como já explicado, o saldo devedor foi projetado com base no fechamento do exercício em 31 de 12 de 2016, seguindo aí a periodicidade e as condições de pagamentos contratuais. A dívida interna ela foi atualizada através das estimativas da inflação medidas pelo IPCA, também pela taxa referencial de juros, TR, taxa Selic e através do cronograma de desembolso previsto aí para os novos contratos de financiamento que estão em andamento, do programa de pavimentação e também do BRT. A dívida externa ela sofre uma variação aí de uma cesta de moedas internacionais. O resultado nominal representa, então, a variação do estoque da dívida. E essa tabela também prevista aí no artigo 4º, no parágrafo 2º da Lei 101, que compreende aí a LDO, é a avaliação do que ocorreu no ano anterior. Então, em 2016, a meta de receita prevista era de 4 bilhões 939 milhões, foram realizados 4 bilhões 251 milhões, que dá uma variação aí de 13,93%. A receita primária prevista era de 4 bilhões 664 milhões, o realizado foi de 4 bilhões e 78 milhões, uma variação de 12,57% abaixo. A despesa total prevista de 4.939 milhões, foram realizados 4 bilhões 496 milhões, o resultado inferior em 8,96% ao previsto. A despesa primária prevista de 4 bilhões 807 milhões, o realizado foi de 4 bilhões 435 milhões, um resultado de 7,73%. O resultado primário previsto era de 142 milhões negativo, ficou em 357 milhões negativo. O resultado nominal, a previsão era de 14 milhões 532 mil, houve uma baixa na dívida, esse resultado nominal ficou em menos 252 milhões. A dívida consolidada prevista era de 1 bilhão 449 milhões e a líquida prevista era de 1 bilhão 321 milhões. O resultado realizado foi de 1 bilhão 237 milhões, uma variação aí de 6%. Também prevista no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3, é o demonstrativo 3, que as metas atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, em 2015, a previsão de receita total era de 4 bilhões 434 milhões. Em 2016, essa previsão saltou para 4 bilhões 939 milhões, uma variação de 11,40%. Para 2017, a previsão é de 5 bilhões 434 milhões. Para 2018, uma queda de menos 1,20%, com uma previsão de 5 bilhões 368 milhões. E para os anos seguintes, tem uma correção de 6,40%. A receita primária em 2015 ela foi prevista em 4 bilhões 341 milhões. Para 2016, 4 bilhões 664 milhões, uma variação de 7%, 7,42%.
Para 2017, a previsão é de 5 bilhões e 19 milhões. E para 2018, 5 bilhões e 106 milhões, uma variação de 1,74%. Despesa total, né, igual à receita total, o que dá aí, então, um resultado primário previsto em 2015 de 60 milhões e 548 mil. Para 2016, a previsão era negativa de 142 milhões e 759 mil. Para esse ano, 2017, a previsão é negativa de 229 milhões e 372 mil. E para 2018, menos 120 milhões e 830 mil. E 2019, menos 128 milhões e 563 mil. E para 2020, uma previsão de menos 136 milhões e 791 mil. O resultado nominal previsto, comparado aí nos 3 anos, então em 2015 a previsão era 84 milhões e 671 mil. Para 2016, era de 14 milhões e 532 mil. Para 2017, 71 milhões e 84 mil. Para 2018, 90 milhões e 530 mil. E em 2019, 33 milhões e 23 mil. E para 2020, menos 17 milhões e 724 mil. Então, a dívida consolidada e líquida prevista em 2015 foi 1 bilhão 384 milhões e 463 mil. Para 2016, 1 bilhão 321 milhões 224 mil. Para 2017, a previsão é de 1 bilhão 308 milhões e 677 mil. Para 2018, 1 bilhão 399 milhões 207 mil. 2019, 1 bilhão 432 milhões 230 mil. E para 2020, uma trajetória de queda da dívida para 1 bilhão 414 milhões 506 mil. Então, só uma explicação aí, né? Os demonstrativos de metas fiscais, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, são apresentados em valores correntes e constantes. O valor corrente, ele identifica o valor da meta fiscal por exercício financeiro a que se refere, utilizando o cenário macroeconômico, de forma que os valores apresentados sejam claramente fundamentados. E o valor constante, ele identifica os valores que se equivalem aos valores correntes, né, abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda. Ou seja, expurga os índices de inflação ou deflação aplicado no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao de referência da LDO. Aqui a gente colocou esse slide porque nós tivemos um problema com o nosso anexo 1 e anexo 3, onde o valor constante, houve um erro no cálculo de expurgo da inflação, e essas duas tabelas estão sendo substituídas através de uma emenda. O Executivo acho que já apresentou duas emendas. Então, serão duas emendas substituindo essas duas tabelas, e a gente aproveita uma emenda que vai ser apresentada hoje, então. Então, o vereador Marcos Bernardelli aqui já dando a informação. Hoje, até as 14 horas, será apresentada essa emenda. Quantas emendas, João? Uma ou duas? Uma emenda. Uma emenda que substitui aí do... Uma emenda e 2 anexos. Isso, uma emenda e 2 anexos, substitui o anexo 1, que são as metas fiscais anuais, e o anexo 3, que é as metas fiscais anuais comparadas com as fixadas nos últimos 3 exercícios. Então, essas duas tabelas que estão nessa próxima tabela, no próximo slide, aí, que serão substituídas. Então, a primeira é o anexo 1, né, que a gente já apresentou lá no começo, onde ele tem, por exemplo, aqui para 2018, receita total, valor corrente de 5 bilhões 368 milhões 910 mil, o valor constante, descontado da inflação da outra tabela que foi apresentada, que é a base de cálculo. Então, ela representa aí, em valor constante, 5 bilhões 141 milhões. E o mesmo ocorrendo aí para os anos posteriores, 2019 e 2020. Em relação a essas tabelas, também ela corrige aí o valor do resultado primário. Então, o valor corrente de 120 milhões 830, o valor constante será de 115 milhões 704.300. O mesmo acontecendo com o resultado nominal, de um valor corrente de 90 milhões 530, o valor constante com a deflação fica para 86 milhões 689 mil. A dívida consolidada também de 1 bilhão 399 milhões
em valor constante, ela representa 1.339 bilhões. E a outra tabela que será substituída é essa que compara os 3 exercícios anteriores com os 3 exercícios que está sendo proposto aqui, 2019 e 2020. Lembrando que é sempre o valor da coluna preços constantes que está sendo alterada em relação ao original que está aqui já na Câmara. Era os demonstrativos que a gente tinha que apresentar aqui em referência à LDO, e a gente está à disposição para eventuais dúvidas. Ok, João, eu agradeço. Então, hoje a gente aguarda aí o protocolo dessa emenda com esses 2 anexos para fazer parte do processo. Eu vou passar para os vereadores, primeiro, se alguém tiver interesse em fazer algum questionamento. Vereador Rossini, e depois eu passo para... Se alguém quiser fazer algum... Se alguém, depois dos vereadores fazerem as suas perguntas, quiserem fazer algum questionamento também, eu pediria que se dirija ao microfone ali, ao lado, para que se identifique e faça a sua pergunta. Se houver. Vereador Rossini. Bem, bom dia. Bem, quando a gente está falando de diretrizes orçamentárias, eu acho que a grande preocupação, diante desse cenário econômico de incertezas, e um pouco a realidade do que vem acontecendo em 2017, eu queria me focar um pouco na questão da previsão das receitas, né? O quadro apontado para 2017, nós temos um valor estimado lá de 5.454 milhões, assim, arredondando aqui, 2017. E há indicativos de que essa receita deve ficar abaixo cerca de 20%. Primeiro, se essa é uma expectativa, ou seja, a realização da receita em 2017, se ela vai ficar abaixo com certeza, mas tem uma estimativa de quanto, assim, se a gente consegue fazer uma previsão. Porque eu acho que é a partir dessa expectativa de 2017 que a gente vai poder prever com algum grau de confiança maior 2018. Então, a pergunta é se a estimativa da receita em 2018 ela não está acima daquilo que o cenário econômico aponta, né? Então, se a gente tem uma ideia de como é que deve ficar o comportamento da receita em 2017, né? A previsão 5.454, mas assim, hoje é meio bola de cristal e tal, mas assim, até que a gente ser pé no chão. Olha, a gente deve fechar com 5 bi, 4 bi, 800, não sei. E a partir daí a gente poder saber se o que a gente está colocando para 2018 está dentro de um parâmetro de realidade aí. Só porque disso depende. A própria lei diz que na fixação da receita e a utilização devem ser priorizadas o atendimento, pagamento da dívidas, serviços correntes, enfim. Minha preocupação um pouco é com a receita. E uma dúvida só, no artigo 7º, no parágrafo único do projeto de lei, está assim: considerando o disposto no artigo 11 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do município. Só esclarecer um pouco o que seria poderão ser adotadas medidas, que tipo de medida pode ser adotada atendendo a esse disposto. Então, eu não sei se me fiz claro. No artigo 7º, vereador? Artigo 7º do projeto de lei, parágrafo único. Só esclarecer um pouco o parágrafo e assim um pouco falar dos critérios diretrizes para a previsão da receita. Tá. Obrigado. Antes de eu agradecer ao vereador Rossini, antes de mais nada, quero agradecer a presença do vereador pastor Elias de Azevedo e também ao Paulo Lima, do gabinete, assessor do gabinete do vereador Vinícius Gratti. Secretário, fique à vontade para responder. Vereador Rossini, a expectativa de queda de receita desse ano ela é significativa mesmo.
A expectativa inicial era que a queda fosse, a recuperação econômica já estivesse ocorrendo nesse primeiro semestre. Digamos assim que a receita parou de cair, mas ela infelizmente se estabilizou. Tá? Quando nós começamos a montar a LDO, já tem pelo menos 3 meses para ela estar pronta, então ainda havia uma expectativa de um crescimento já para esse ano. Mas, mesmo com esse crescimento, não haveria ganhos para o ano que vem. Então, se o senhor pegar a expectativa para o ano que vem, em 2018, ela é inferior a 2017, em 1,20%. Então, nós estamos sendo bem conservadores na receita para o ano que vem. A desse ano, ela deve ficar, ela com certeza ficará abaixo da previsão orçamentária. Tá? Nós temos uma equipe trabalhando, diariamente nós estamos revendo, então eu vou citar um número que nós estamos fechados do ICMS, por exemplo, que é mais prático. O ICMS deste ano, no primeiros 5 meses, ele está exatamente igual aos primeiros 5 meses do ano passado. Então, não está havendo crescimento. E a previsão do governo do Estado é que se arrecade esse ano de ICMS o mesmo valor arrecadado no ano passado. E nós estamos trabalhando com esta previsão para este ano. Então, haverá sim queda de receita e nós estamos tentando adequar as despesas a esse valor financeiro a ser recebido durante o ano de 2017. Em relação à segunda questão, esse parágrafo único, se houver alguma alteração de possibilidade de receita, a LDO já deixa em aberto essa previsão. Tá? Então, por exemplo, para esse ano, o senhor viu que saiu o veto do presidente em relação a alguns itens, aliás, a derrubada do veto do presidente em relação a alguns itens do ISS. Então, a equipe está trabalhando para verificar se houver necessidade de alguma legislação tributária, nós estaremos fazendo essa legislação, uma vez que alterou conceitualmente a arrecadação do ISS em relação a planos de saúde, leasing, utilização de meios eletrônicos de pagamento, cartões. Então, nós estamos trabalhando em cima disso. Então, essa é uma previsão, esse parágrafo sempre consta, correto, João? É um parágrafo que ele comumente consta, tá? Para, se houver necessidade, olha, o que vai ser feito, nós temos que falar, olha, é esse pontual? Não temos pontual, é apenas preventivo, realmente. Ok, secretário. Vereador Marcos Bernardelli. Bom dia, vereador Zé Carlos, que preside os trabalhos. Bom dia, vereador Rossini, público que nos assiste aqui na TV Câmara, público presente. Secretário, oportuno foi o primeiro item que o vereador Rossini abordou. Ele colocou ali um percentual até de projeção de 20%. A secretaria teria essa projeção, chegaria a 20% ou um percentual menor? Porque o público que nos assiste pela TV Câmara, talvez o munícipe queira ter uma ideia de mais ou menos como é que vai ficar essa diferença, se é isso que o vereador Rossini também entendeu, que a estimativa que a gente ouve que poderia chegar até 20%. Esse é o número, esse é o percentual ou é bem menos que isso? Nesse momento é próximo disso. 20%. Ok, vereador, eu acho que o secretário já respondeu. Eu tenho um questionamento feito agora pelo meu assessor. Houve uma revogação de uma lei do taxa de sinistro. Isso consta na LDO? É essa mais ou menos a pergunta? Taxa de sinistro, que foi, que o governo pretende fazer? A taxa de sinistro, ela é instituída por lei, ela é cobrada junto com o carnê do IPTU para os imóveis
não residenciais e residenciais verticais, ou seja, prédios e imóveis comerciais, industriais e de serviços. E por decisão do STF, semana passada, uma ação foi considerada inconstitucional. Nós estamos discutindo com o jurídico que efeitos essa lei pode ter para o município. A arrecadação é cerca de 15 milhões ano. Está sendo discutido se ela vai vigorar a partir de agora ou se ela é retroativa. Não, se é retroativo. Tá? Então, no meio jurídico se diz modulação. O que aparentemente está sendo encaminhado é para a modulação. A Prefeitura de São Paulo, que, se eu não me engano, é parte nisso, está recorrendo em relação a isso. Tá? E nós estamos fazendo os cálculos como fazer. Como não saiu o acórdão publicado, ainda nós não temos o detalhe. Mas nós já estamos trabalhando isso, já estamos em contato com a Secretaria dos Assuntos Jurídicos para verificar que ações nós teríamos que tomar. Ok, secretário. Tem alguém? Desculpe, só para finalizar. Não está prevista aqui na LDO, tendo em vista que a elaboração foi anterior à decisão. Ok. Por favor, se identifica. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Thaís, eu sou assessora da vereadora Mariana Conte, que está em comissão de representação lá em Brasília, comissão de representação aqui da Câmara. Né? Na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre a importância que a Prefeitura tem que dar, né, e voltar os seus olhos para as questões da violência contra a mulher. E aqui na cidade de Campinas, né, a gente vê aí na mídia e nos jornais o aumento do número de feminicídios e o aumento do número dos índices de violência contra a mulher, o aumento do número de estupros. Então, é muito importante que a Prefeitura dê atenção especial a isso, né? E pensando nessa atenção, a vereadora Mariana Conte ela fez uma emenda, considerando isso, né? Que trata como uma emenda LDO que trata como uma das prioridades a efetivação da Lei Maria da Penha aqui na cidade de Campinas. Né? E a efetivação da Lei Maria da Penha, ela prevê, né, vários equipamentos que previnam e que tratem das questões da violência contra a mulher. E uma delas é uma das prioridades da vereadora, que é a implantação da vara de juizado especializada em violência doméstica e familiar. Foi tema da última reunião da Comissão Permanente da Mulher, no dia 3 de maio. A Prefeitura foi convidada e o Tribunal de Justiça para conversar sobre isso. Então, já existe uma disposição do Tribunal de Justiça e a vereadora tem tentado conversar um pouco com a Prefeitura sobre isso, de como implementar esse convênio. Então, eu queria a atenção especial do secretário para que a gente possa tratar aí das questões da violência contra a mulher e que essa reunião que a vereadora tenta com o prefeito para conversar, né, sobre a disposição do Tribunal de Justiça, é um apelo aí ao secretário para que leve essa mensagem ao prefeito. Tá bom? Obrigada. Ok, Thaís, obrigado. Thaís, obrigado. Como você colocou, né, a questão da segurança pública é por meio do governo do Estado. A Prefeitura tem alguns convênios e dá suporte quando é necessário. Então, nós vamos estar encaminhando ao gabinete do prefeito essa solicitação, tá, para verificar o que pode ser feito. Ok, secretário. Mais alguém? Bom, já que não tem mais ninguém inscrito, eu vou aqui encerrar agradecendo primeiramente ao secretário municipal de Finanças, Tarcísio Galvão de Campos Sintra, ao João Carlos Ribeiro e também ao Fábio, agradecendo vocês pela disponibilidade de estar aqui apresentando a Lei de Diretriz Orçamentária e agradecer também os vereadores, pastor Elias de Azevedo, vereador Marcos Bernadelli, líder do governo, vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente dessa comissão, agradecer ao professor Alberto, o Felipe Marquesi e também o Luiz Carlos Rossini. E agradecer a todos os assessores, assessor do vereador Vinícius Grato, Paulo Lima, Robertson Cardoso, do vereador Paulo Haddad, Guilherme Vilera, do Jorge da Farmácia, o Júlio Martelo, do Tenente Santini, Thaís Souza, da Mariana Conte, e também a Claudicéia, do vereador Campos Filho. Eu agradeço a todos,
Agradeço à TV Câmara, a todos aqueles que apoiaram na transmissão e também a ajuda aqui a essa comissão, a todos os funcionários da Câmara Municipal. Encerro às 10h41. Obrigado a todos. Fala isso não. Pode ser. Ô, Tarcísio. E antes da gente encerrar aqui a audiência, vamos conversar com o vereador Zé Carlos, ele que presidiu a reunião. Vereador, qual a importância da audiência pública das diretrizes orçamentárias da cidade? Veja bem, essa audiência é muito importante, não só para o município, também para os munícipes, para eles saberem que é a projeção do que vai se arrecadar e daquilo que vai gastar. Nós estamos num cenário de um país hoje em crise, então é importantíssimo que a população saiba o que a prefeitura está projetando, aquilo que se vai arrecadar e aquilo que ela tem intenção de gastar. Foi esclarecedor aqui hoje esse debate, essa audiência? Sem dúvida nenhuma, é muito esclarecedor, uma vez que vieram os técnicos da prefeitura para estar colocando isso de maneira bem clara para a população de Campinas. E você vê que o cenário é preocupante. A gente está vivendo aí num momento de estagnação, de uma estabilidade momentânea, pelo menos essa é a boa notícia, uma estabilidade momentânea da arrecadação, que é uma coisa que vinha caindo constante, então ela deu uma estabilizada. Isso é bom para o município, mas nós esperamos que volte a crescer o nosso país, consequentemente o nosso município também passa a arrecadar mais. E os vereadores da Câmara vão acompanhar, né, a necessidade, se houver, de fazer alguma emenda. Claro, isso é prerrogativa dos vereadores. Se eles acharem necessário fazer algum tipo de emenda, isso será feito. Mas eu acredito que foi bem esclarecedor aqui o que o secretário colocou. E vamos aguardar que o país volte aí a aquecer a sua economia para que Campinas volte a arrecadar aquilo que estava arrecadando no passado. Vereador, agradeço a entrevista. Eu que agradeço. E agora a gente vai falar com o secretário. Secretário, por gentileza. Secretário, a audiência de hoje foi para esclarecer, então, as diretrizes para 2018, né? Então, quais são os pontos importantes desse orçamento de 2018? A previsão de orçamento, a LDO é uma previsão, uma peça de planejamento, a segunda peça de planejamento, nós fazemos anualmente e ela traça as diretrizes que vão ser detalhadas no orçamento a ser enviado a essa casa posteriormente. E hoje o que nós temos da LDO é que a situação não será fácil, a retomada econômica ela está demorando mais do que a expectativa inicial e a previsão de arrecadação do ano que vem em relação à previsão deste ano, ela foi reduzida em 1,2%. Dá para a gente destacar aí os pontos que a Prefeitura vai focar? Nós estamos, no lado da receita, nós temos que buscar mecanismos de atingir pelo menos a receita prevista, o que não ocorrerá esse ano. E do lado das despesas, nós estamos fazendo um trabalho grande para adequar as despesas ao tamanho do orçamento da receita desse ano e buscando, por meio de recursos fora da prefeitura, o dinheiro necessário para os investimentos, como por exemplo do BRT. É um trabalho que mantém aí um equilíbrio para não faltar em nenhuma das áreas da cidade, né? O objetivo do
da LDO e do orçamento é o equilíbrio orçamentário e financeiro, de tal maneira que se gaste o que se arrecada. Ao mesmo tempo, nós temos que fechar a equação de que nós estamos numa crise, o desemprego está alto, a demanda social é grande. Então nós estamos buscando muito atender as demandas da população, mas não está fácil porque o recurso é curto. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado e um bom dia a todos. A gente encerra por aqui a audiência pública e você fica agora com a nossa programação. TV Câmara.